Raquel Sherazade, você conseguiu se superar pelo maior número de besteiras ditas em pouco mais de 1 minuto. Enquanto isso, aqui no Brasil, um pequeno grupo de ateus fundamentalistas prepara uma surpresa para o Papa. Tenho certeza que você desconhece o significado da palavra fundamentalismo e que ateus ao redor do mundo são representados pelas classes mais intelectualizadas. Somos uma minoria, eu reconheço. Mas diferente das religiões que realmente são fundamentalismos, que evitam questionamentos, perguntas e cobram amém de quem a segue, o ateu ele nunca teve medo de mudar de opinião, trocar de ideia. E é nesse momento, muitas vezes, que desperta a ira dos religiosos. Afinal, aceitá-lo como um ser pensante é capaz de fazê-los com que eles questionem suas próprias convicções. Imaginar muitas vezes que tenham sido feitos de bobo por tanto tempo. Prometem fazer o desbatismo coletivo contra aquilo que chamam de imposição religiosa. Embora você tente ridicularizar com esse sensacionalismo barato, saiba que é duro ter que explicar para uma jornalista que o livre pensamento não é representado por nenhuma instituição. Porém, quando se faz um protesto, é justamente para chamar a atenção de muitas situações que são implícitas, como tal desrespeito ao Estado laico, ou quem sabe, a imposição dessa lavagem cerebral que é feita às nossas crianças. Esquecem esses ateus que o cristianismo é uma escolha pessoal e racional. Será mesmo uma decisão racional, senhora Sherazade? Os significados mais curtos que eu consigo encontrar para o termo racionalidade seria o uso de lógica, da convergência de hipóteses para se alcançar um resultado, de tornar algo reflexivo. Será que isso é racional quando se impõe essa herança cultural às nossas crianças? Isso não é racional, isso não é pessoal. Sem contar que muitas vezes se essa criança diz que não acredita naquilo que a maioria diz, ela é até mesmo estigmatizada. O exercício do livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você ter apenas uma escolha que te obriga a viver de joelhos? Onde caso você não concorde, você será condenado eternamente ao sofrimento? Não sei, mas eu acho que você não entende a diferença entre ameaça e liberdade. Onde até o batismo de crianças católicas precisa ser confirmado na idade da razão. Não vamos ser desonestos, Raquel. O que você espera nessa idade da razão, que é por volta dos 14 anos, de uma criança que viveu em um ambiente de total doutrinação religiosa, ou eu mesmo diria como uma lavagem cerebral? Você acredita mesmo que ela iria contra os valores familiares e socialmente constituídos? Ainda mais se esse pensamento ainda não sucumbiu a nenhuma reflexão contraditória? Mesmo assim, esses ateus pretendem fazer barulho e alertar contra os males da fé, afrontando o Papa e milhões de fiéis em plena Jornada Mundial da Juventude. Não somente alertar, Sherazade, mas mostrar que são gastos milhões em recursos públicos para alimentar crendices que se aproveitam do baixo nível cultural do povão, que nem sequer notam que, além de enganados, ainda contribuem para o crescimento de mentalidades conservadoras, que são o principal motivo de atraso dos principais países religiosos. E me desculpa perguntar, mas desde quando que é proibido criticar a religião, protestar? O único período onde a religião realmente teve total força e era proibido falar alguma coisa é o que a gente conhece como Idade das Trevas. Desculpa, mais uma vez, duvidar da sua inteligência, mas por acaso você já ouviu falar em Santa Inquisição? Esquecem eles que a intolerância religiosa é inadmissível neste país que garante a liberdade de crença. Como você é ignorante, Raquel. Se vocês querem adorar uma pedra ou qualquer coisa que seja, tudo bem. Isso está dentro da sua liberdade religiosa. O problema é quando essas verdades fundamentalistas querem se transformar em leis que são impostas a todo mundo. Desculpa mais uma vez duvidar da sua inteligência, mas de acordo com o texto está sendo inevitável. Mas não faz muito tempo que, devido a esse reflexo machista das religiões, as mulheres não tinham direitos dentro de casa. Não podiam escolher seus maridos, não podiam solicitar o divórcio. Métodos contraceptivos muitas vezes eram barrados. Atualmente a gente discute questões como aborto, células-tronco, questões de união homoafetiva, justamente influenciados pelas massas religiosas, que insistem em dizer amém ao que seus líderes religiosos dizem, sem muitas vezes refletir a respeito. E é claro que eu não poderia esquecer de perguntar por que você nunca fala nada
em relação ao Feliciano ou outros pastores que incitam ódio contra católicos, espíritas, ateus, pais de santo. Isso sim é intolerância religiosa. Não podemos esquecer também da hipocrisia, porque quando você defendeu o pastor Marcos Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, você citou a laicidade do Estado. Mas você foi contra dessa mesma laicidade quando as pessoas falaram e protestaram contra a frase Deus seja louvado nas notas de real. Hipocrisia, né? Pobres ateus, eles não sabem o que dizem. Inconformados, incomodados pela fé, protestando contra o que não acreditam, tentando em vão apartar o homem de Deus. Isso é bem frase de crente, que acredita que está colado num ser com superpoderes. Mas eu poderia até dizer, pobres crentes, iludidos nos mitos de Deus, não se incomodam com a própria ignorância e se conformam em acreditar em coisas sem qualquer comprovação. Você age como se fosse algo impossível as pessoas não acreditarem em Deus. Utilizando esse apelo emocional, esse apelo à autoridade, é o típico pensamento de quem quer impor uma ideologia. E depois você diz que não entende por que as pessoas se manifestam. Quanta ignorância, Raquel Sherazade. Irônico é que sem Deus não haveria nem católicos, nem judeus, nem islâmicos, nem agnósticos, nem mesmo os ateus. Sério? O irônico é você ter conseguido chegar nessa conclusão sozinha. Eu realmente fiquei impressionado. Mas eu consigo imaginar um mundo sem religiões. Eu consigo ver que milhões não teriam necessidade de se matar na tentativa de impor um Deus verdadeiro. Eu consigo ver um mundo onde ética e moral sejam representados pelo aquilo que eles sempre foram, reflexo de uma boa educação, e não de uma ameaça de um castigo divino. Eu consigo imaginar um mundo onde os pobres não precisam ser explorados por um Deus que precisa se alimentar do dinheiro deles. Eu consigo ver um mundo onde, para você conseguir resolver qualquer tipo de problema, esse problema deve se pautar na racionalidade, na discussão, no diálogo, e não em rituais desnecessários que não resolvem problema algum. Porque um Deus criador de tudo, do universo, eu e você, nos dá essa incrível capacidade de pensar e raciocinar, se no final ele é incapaz de conseguir me convencer que ele existe, já não é o bastante saber que um jardim é bonito, sem a necessidade de acreditar que existam fadas escondidas nele? Pensamos que sim. Mas dessa vez, somos obrigados a concordar com os religiosos. Isso mesmo. Nós, ateus, somos de fato revoltados. Admitimos para quem quiser ouvir. Nós, ateus, somos revoltados. Somos revoltados porque existem professores de ciência de escolas públicas que ainda se recusam a ensinar a evolução. Somos revoltados porque a igreja...